Olha, nós acabamos de protocolizar no Supremo Tribunal Federal o pedido de prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Está claro em toda a fundamentação da Polícia Federal, no indiciamento, que ele tem descumprido medidas cautelares. Mas o mais grave, a gente se centra aqui na discussão da garantia da ordem pública. Eu não tenho dúvida de que esse grupo bolsonarista vai tentar escalar no período do julgamento. Esse julgamento tem que acontecer com tranquilidade. Agora tem que existir um alerta máximo por parte das instituições. A prática desse grupo é de escalar sempre. Fizeram depredação na sede da Polícia Federal, acampamento em frente das organizações militares, bomba no aeroporto de Brasília, o 8 de janeiro, todas as medidas do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para impor sanções, impor tarifas, invadiram a mesa do plenário dessa Câmara. Ontem, o advogado Paulo Figueiredo, que está lá com o Eduardo Bolsonaro conspirando contra o Brasil, falou sobre a necessidade de nova invasão no plenário dessa Câmara. Então, primeiro, se alguém tem dúvidas que vão tentar continuar a escalada contra as instituições a partir do julgamento do dia 2 de setembro, eu acho que está com a visão equivocada. A política deles é tudo ou nada. Nós não podemos deixar que o julgamento do Bolsonaro e dos militares da trama golpista aconteçam num clima de intranquilidade do país, usando todos os tipos de recursos, movimentações internacionais, aqui no Brasil. Então, chamo novamente a atenção das instituições. É preciso que tenha tranquilidade no julgamento. E as instituições têm que estar atentas, porque nós temos que ligar um alerta máximo. É esse o clima que pode acontecer. Temos preocupações também. É muito grave o pedido de asilo na Embaixada da Argentina. A possibilidade de fuga. Os senhores sabem que Bolsonaro já ficou 2 dias na Embaixada da Hungria. 2 dias dormindo na Embaixada da Hungria. A construção daquele pedido, 33 páginas de um asilo político na Argentina, foi feito naquele período. Nós vamos enfrentar um momento decisivo. Eu, sinceramente, eu acho que todos os brasileiros têm que se pensar sobre isso. Num momento como esse, nós não descartamos a possibilidade de fuga do Bolsonaro. A casa dele para a Embaixada dos Estados Unidos são 10 minutos. 10 minutos da casa dele para a Embaixada dos Estados Unidos. Toda essa conspiração que ele está envolvido, com participação do governo norte-americano, vocês viram os diálogos dele com o advogado particular do Trump. Então, para mim, ou a justiça age agora, ou nós vamos abrir um caminho para ele querer criar um impasse e continuar a ficar aqui, numa embaixada no Brasil, desmoralizando dia a dia as instituições, fazendo vídeos, fazendo lives. Então, eu acho que a data é hoje. Ele demonstrou, ao descumprir todas as medidas cautelares, que ele lá de dentro da prisão domiciliar, ele estava disseminando notícias, dando orientações. Ele, na verdade, foi o verdadeiro comandante de todo esse processo de resistência e de ataque às instituições. A prisão domiciliar não foi suficiente. Se ele não tiver uma prisão preventiva, se ele não for para a Polícia Federal, não for preso preventivamente, eu tenho medo, receio de 2 coisas. De fuga e de um plano já organizado para entrar numa embaixada. Esse é o primeiro receio. E temos informações sobre isso, de construção desse caminho, de articulações nesse sentido,
Por isso, para a gente é tão grave. É tão grave. Seria tão mais tranquilo dizer, vamos esperar o final do julgamento. Eu digo a vocês, a partir de informações que eu tenho, que esse plano para se abrigar numa embaixada está sendo construído. Isso geraria uma grande frustração nacional no nosso país. E ele continuaria dentro dessa embaixada. O seu plano de ataque às instituições de golpe. E reforço a segunda ideia, que é da manutenção da garantia da paz e da ordem pública. Não se enganem. Em nenhum momento eles deixaram de escalar, de ir para o tudo ou nada. É muita ingenuidade nós acharmos que eles vão esperar, de forma democrática, tranquila, um julgamento no Supremo Tribunal Federal, sem criar embaraços à economia, sem criar constrangimentos institucionais. Então nós estamos entrando com esse pedido de prisão preventiva, absolutamente convencido que isso faz necessário. E de que não entraria se achasse que fosse só uma questão de tempo. Porque para nós todos seria melhor vê-lo preso definitivamente, depois do julgamento com condenação. Mas é que os riscos são enormes. A possibilidade de fuga, a possibilidade de tentar continuar essa campanha contra as instituições, eu acho que nós teríamos riscos gravíssimos. Primeiro, é claro que uma parte importante desse nosso pedido de prisão foi em cima da apuração da Polícia Federal. Ele descumpriu as medidas cautelares. Ele pegou um outro telefone e se comunicava com Braga Neto. Ele disseminava informações. Então isso é a partir da própria decisão da Polícia Federal. Também foi a decisão da Polícia Federal que apontou o pedido de asilo na Embaixada da Argentina, que nós estamos somando isso a outras informações que vemos colhendo sobre a possibilidade dele se abrigar em outra embaixada. E eu falei aqui abertamente na Embaixada Norte-Americana, que está a 10 minutos de sua casa. Alguém acha que esse é um risco concreto? Esse é um risco concreto. Mas adendamos outros pontos, como essa questão da garantia da paz e da ordem pública. Esse aqui é um ponto central em qualquer pedido de prisão preventiva. E quando a gente olha o histórico desse agrupamento, é meio previsível de que isso vai acontecer. Aí, Marcelinho, quando você pergunta sobre... Nós levamos em consideração tudo isso. Já falei aqui que o ideal para nós era esperar o julgamento, aparecer as provas com força. Vai aparecer o plano de assassinato do Lula, do Alexandre de Moraes, do Alckmin. A apuração da PF é muito forte. Esse era o cenário ideal. Só que o cenário ideal às vezes não é o possível. Porque a minha preocupação que me leva a tomar essa decisão é que eu acho que ele está preparando de forma deliberada um plano para frustrar esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. E nessa hora tem que ter velocidade pelas instituições, porque seria de fato algo dramático se antes de começar o julgamento ele entrasse em uma embaixada, como ele já fez. Ele já entrou na Embaixada da Hungria, dormiu 2 dias na Embaixada da Hungria, pediu a Embaixada da Argentina. Alguém desconsidera a relação próxima com o governo de extrema-direita dos Estados Unidos? Eu estou aqui nessa coletiva afirmando que nós temos informações de que eles trabalham um plano para Jair Bolsonaro se abrigar na Embaixada dos Estados Unidos. Eu, como deputado federal, sabendo dessas informações que me chegam, eu tenho um dever, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, de pedir essa prisão preventiva, porque seria uma tragédia para toda essa investigação, para todo esse sentimento no Brasil, de quem atentou contra a democracia vai ser julgado pela primeira vez e condenado. Seria uma grande frustração nacional. Então nós pesamos aqui todos os riscos.
os prós e contras, e estamos entrando com esse pedido de prisão preventiva. Não é para marcar posição. Não é coisa, o PT está querendo marcar posição. É porque a gente acha que, de fato, se faz necessário que ele seja preso preventivamente, para que não haja possibilidade de fuga, dele entrar numa embaixada, e para que haja tranquilidade no momento do julgamento, porque ele é o coordenador. Ele, nesse período de prisão domiciliar, era ele que coordenava, dava rumo às ações, disseminava as informações. Eu estou aqui com a peça, a nossa peça é uma peça que fala de possibilidade de fuga, cito o caso da Hungria, da Argentina, e devo dizer aqui aos senhores, aqui como parlamentar nós temos muitas fontes, em vários lugares. Na verdade, eu tenho conhecimento de mais de um plano de fuga e de abrigo em embaixada. Nós estamos vendo com nossa equipe jurídica como ir passando informações às autoridades, mas eu confirmo isso aqui. Tá? A gente está estudando a forma de ir passando essas informações à Polícia Federal, às autoridades, ao Supremo. Vamos fazer sempre da forma dentro da legalidade, mas que eu falo para vocês, posso dizer uma coisa aqui a vocês. Não é teoria da conspiração. Se alguém acha que depois do Jair Bolsonaro dormir 2 dias na Embaixada da Hungria, pedir para a Argentina, você acha que é teoria da conspiração falar da possibilidade de fuga por uma embaixada? Eu chego a citar aqui, são 10 minutos da Embaixada dos Estados Unidos para a casa dele. Eu falo isso que as autoridades têm que estar atentas. Porque chegaria... Imaginam se um fato desse acontece. E ele fica dentro da Embaixada dos Estados Unidos a continuar a atingir as nossas instituições, a interferir na vida política nacional, a tentar burlar o mecanismo de elegibilidade defendendo uma candidatura. Então, Vitor, nós estamos estudando tudo aqui com a nossa equipe, entramos com essa peça hoje, eu mexi na peça, eu ia fazer essa coletiva mais cedo, porque a gente queria dar um fôlego maior a ela, falando dessa questão da garantia da paz e da ordem pública, mas eu chamo a atenção do país. Nós estamos vivendo um momento urgente, em que ou tomamos uma decisão, ou esse plano de fuga deles, de entrada numa embaixada como essa, pode se consumar. Eu acho que quanto ao pastor Silas, está tendo um inquérito da Polícia Federal. Hoje a preocupação nossa toda aqui, o nosso foco, é que às 20 e pouco, a defesa dele tem que apresentar a sua defesa. Isso foi pedido pelo ministro Alexandre Moraes, e está em possibilidade da discussão da prisão preventiva. Eu sei que tem até uma cela pronta já na Polícia Federal, já reservada, já tem até um espaço, se essa for a decisão do ministro Alexandre Moraes. Então, o centro da minha intervenção hoje aqui é pedir essa prisão preventiva que vai ser levada em consideração pelo ministro Alexandre Moraes, depois da apresentação da defesa do presidente Jair Bolsonaro. Eles mentiram em tudo, tá? Talvez na defesa mintam de novo. Eles não fizeram nada que tinham se comprometido a fazer. Usaram o outro celular. Se comunicou com Braga Neto. Braga Neto era o chefe daquela operação para matar Lula, Alckmin e tal. Está combinando versões. Está estimulando, disseminando notícias. Montou grupos em celulares, grupos de deputados, grupos de senadores. A prisão domiciliar foi inócua no caso do Bolsonaro. Existem outras conversas. A preocupação nossa maior, sendo muito claro aqui para você, olha, eu repito para vocês, ele dormiu 2 dias na Embaixada da Hungria. Alguém acreditou que ele queria conhecer as dependências da Embaixada da Hungria? Aquilo foi 4 dias depois de apreender o passaporte dele. Depois pediram para a Argentina. Aqui nós temos um caminho meio óbvio, dada essa relação que está acontecendo na Embaixada Norte-Americana, praticamente toda semana, nem toda, de 2 em 2 dias tem uma nota de provocação ao governo brasileiro, a ordem executiva do Trump, tudo isso que está sendo feito. Então, alguém acha essa preocupação pouco plausível? O clima de falta de consenso já existe, senhores. Não menospreze o que a gente está vivendo. O outro ponto desse pedido de prisão preventiva
é que eu digo que eles vão escalar cada vez mais a partir do dia 2. Só que esse tema é um tema central para o país. O imposto de renda a gente vai conseguir aprovar, sabe por que a gente vai conseguir aprovar? Porque tem que ter um grande apoio popular. Como a gente vai conseguir aprovar, conseguiu aprovar a adultização, que eles ficaram dizendo que era censura, 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 e recuaram. Sabe por que recuaram? Porque estavam perdendo nas redes sociais de 9-1 e tiveram que recuar. No imposto de renda também é assim. Só que nós não podemos abrir mão de defender a nossa democracia e um julgamento isento como esse, nesse momento. Então, eu defendo essa posição e acho que o clima aqui na Câmara vai ser um clima tenso, mas eu acho possível a gente votar a isenção do imposto de renda, eu não tenho dúvida de dizer, porque é uma matéria que é difícil as pessoas se posicionarem contra uma matéria dessa envergadura. Eu quero até dizer para vocês, estava acompanhando alguns jornais agora, dizendo uma declaração do ministro Barroso, que dizia o seguinte: puxa, mexer em anistia antes do julgamento é inconstitucional. Depois do julgamento também. Já há decisões do Supremo contra isso. O voto na cassação daquele deputado, Daniel Silveira, ficou claro aqui. Crime contra o Estado Democrático de Direito não é passível de anistia. A gente fica escutando várias teses, vários rumores, como se fosse possível dizer o seguinte: olha, deixa a gente julgar, depois vocês fazem anistia, seria um processo político. Falso. Não existe possibilidade de anistia para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Esse é um ponto, é a polêmica que eu estava observando agora na imprensa, nos jornais, a partir de uma declaração do ministro Barroso, porque com certeza existem votos já de outros ministros sobre isso. Então, esse tema da anistia, para nós, é um tema enterrado agora, antes do julgamento, e que não pode ser reaberto depois do julgamento, porque na nossa avaliação também seria inconstitucional. Nós conversamos com muitos interlocutores. Nós temos gente que... Nós conversamos com jornalistas, nós conversamos com gente de deputados de vários lados aqui, entendeu? Então, o que eu estou fazendo aqui é uma peça com isso, e todas as informações que a gente tiver oficiais, eu vou reportar à Polícia Federal, ao Supremo Tribunal Federal. Mas quero aqui dizer claramente, digo enquanto líder do PT, como deputado dessa casa, eles estão preparando um plano de fuga de se abrigar na embaixada. Essa denúncia eu faço aqui e assumo as consequências dela. Alguém acha que estou exagerando? Alguém acha que não é plausível isso acontecer? Repito, já falei várias vezes, já teve na Hungria, queria ir para a Argentina. Então, essas coisas têm que estar no radar, na hora de se tomar uma decisão jurídica como essa. Encerro de vez dizendo o seguinte: adoraria esperar o julgamento final. Eu pensei muito em apresentar essa peça, porque não queria que isso aqui fosse um fato. O PT queria ter um fato. O papel do PT é pedir um novo pedido de prisão preventiva. É que eu, de fato, estou preocupado que eles queiram fugir desse julgamento, que eles queiram achar um caminho para continuar de outra forma, ficando no território nacional, dentro de uma embaixada aqui, continuar a política ostensiva de ataque às instituições e de sabotagem ao nosso país. Nunca houve na história política do Brasil um agrupamento que defendesse a bandeira de outro país, se posicionasse contra os interesses nacionais, como está vendo agora. Nunca houve. Ditadura militar, General Geisel rompeu um acordo militar com os Estados Unidos, fez um acordo nuclear com a Alemanha. A extrema-direita dos integralistas de Plínio Salgado, todo mundo era Brasil. Agora a gente vê a comunicação direta de um presidente da República, quase como um informante norte-americano, falando com o advogado particular do Trump, perguntando como proceder. Um trecho de uma comunicação de Jair Bolsonaro com Malafaia, em que ele diz: olha, não vai ter tarifa, tem que ser anistia antes,
Tem que ter anistia antes para ter qualquer outra conversa. E ainda é dissimulado, é claro que eu não vou me expor dessa forma. Essas revelações são muito graves. Eles traíram todo o Brasil, traíram até as velhinhas com a Bíblia na mão. Vocês viram um trecho do Eduardo Bolsonaro dizendo para o pai que se tivesse uma anistia light, a gente sempre denunciou isso aqui, que essa anistia light não era o que eles queriam. A gente dizia, eles querem livrar a cara do Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro escreve. Uma anistia light, aquilo podia ser o último posto do Trump. É como se tivessem pago, tivessem cumprido o que as exigências norte-americanas tivessem feito. Aí ele coloca, ou a gente vira o jogo, o STF, ou coloca esse pessoal que fez parte daquele protesto em regime semiaberto. Aí ele diz claramente que não é a melhor alternativa. Então veja, as declarações são muito sérias, mostra que tudo que a gente está vivendo aqui no país tem uma motivação, é anistia primeiro, o fim do julgamento do Bolsonaro, mostra que não estão preocupados com aquelas senhoras que estavam lá, mostra que há uma conspiração grande, de fato, com o governo norte-americano. Eles estão atuando num regime de colaboração total. Colaboração total. Então, é por isso, pessoal, não sei se vocês têm mais perguntas, que eu queria encerrar na expectativa do que vai acontecer hoje à noite. Eu creio que na decisão do ministro Alexandre Moraes, que sabe de todos esses fatos, não é uma decisão simples. Aqui a pergunta sempre, não é melhor esperar um pouco mais, tal. Ele deve levar em consideração a defesa que vai ser apresentada depois das 20 horas por Jair Bolsonaro, apesar deles mentirem, deles terem descumprido tudo, e acho que pode, de fato, levantar a discussão sobre a possibilidade de fuga, porque, Marcelo, está na peça da Polícia Federal essa questão da Embaixada da Argentina. Então, dentro dos elementos que eu acho que vai municiar a decisão do ministro Alexandre Moraes, tem um descumprimento de medidas cautelares, mas está lá o elemento da Embaixada da Argentina, a possibilidade de existir uma preocupação com fuga. Porque se eu tenho algumas informações, com certeza, os órgãos de inteligência também do nosso país têm essas informações, né? Então vamos esperar o que vai acontecer mais tarde na decisão do ministro Alexandre Moraes. Nós vamos viver um período da história muito intenso, que é a primeira vez que nós vamos ter um julgamento dessa monta, por crime contra o Estado Democrático de Direito, envolvendo militares, que tem que ter muita maturidade por parte das instituições. Falei ao presidente Hugo Mota, essa coisa do Eduardo Figueiredo, que parece... Quem é Eduardo Figueiredo? Ele está lá junto com o Eduardo Bolsonaro. Hein? Eduardo não, Paulo. Eu já juntei os dois, o Eduardo. Paulo Figueiredo. Ele ontem falou. Ele ameaçou novamente. Ele disse no Twitter dele, tem que invadir novamente a mesa com 100 deputados. Tem que tirar o Hugo Mota. Eu já conversei com o presidente Hugo Mota. Presidente Hugo Mota, se prepare. Aquele projeto de resolução tinha que ter sido votado logo. Eu até disse a ele, deputado Gilberto, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Não, vou conversar com todo mundo. Não adianta conversar com todo mundo e não sair nada. Tem hora que tem que ter firmeza. Nessa coisa de invasão de plenário, deixa eu falar uma coisa aqui. Aqui já houve, por parte da direita, da esquerda, nunca houve o que aconteceu dessa vez. Que foi você impedir o funcionamento do parlamento. Ou seja, foi um bloqueio institucional. Foi um violento ataque às instituições. Mas no passado já houve excesso também, inclusive da nossa parte, né? E que não pode haver mais. Sabe quando a coisa chega num ponto tal? E eu até falei numa reunião de líderes o seguinte, tem um caso lá no Ceará, que o padre Cícero foi chamado a compor com as oligarquias, com o cangaço, fazer um acordo. E ele fez um acordo, daqui para frente não pode mais, né? Porque era matar. Daqui para frente, depois do que aconteceu, é tão grave, que ninguém pode mais exorbitar em relação a esse tipo de coisa. Sabe quando a gente passa do ponto?
E aí não pode direita, não pode esquerda, não pode ninguém. Então, eu acho que esse projeto de resolução tem que ser votado na próxima semana. Porque eu não estou tranquilo que a gente não tenha aqui um novo motim lá para o dia 2. Eu acho, quando eu falei dessa preocupação na questão da ordem pública, eu acho que o parlamento tem que estar atentíssimo. Não só o parlamento. Ataques de movimentações, de sanções fora do país, de todo tipo de coisa, de violência fora do parlamento também. É por isso que eu falei aqui umas 3 vezes. É tranquilidade no julgamento, mas alerta máximo por parte das instituições. Vamos lá, o Brasil está vivendo uma crise gravíssima. O Brasil está sendo atacado, está sob ataque. A nossa economia é sob ataque. Tem um julgamento do Bolsonaro. Tem uma coisa estranha nesse negócio da CPI, estranho e errado, viu? Que aí tem que ver como, se vai ter questionamentos ou não, porque sobre a vaga dos suplentes. Isso passa por cima de qualquer critério de equilíbrio parlamentar. Como é que pode? Falta gente na base do governo e os 3 primeiros suplentes são do PL. Isso não tem sentido. Não tem sentido. Quanto à CPI, a gente vai obter maioria nessa CPI, tem que ver esse problema dos suplentes. Para mim, a eleição teve um problema, mas isso aí quem administra é o líder do governo, é outra turma que vai olhar sobre isso. É estranho. Não é lógico da atividade parlamentar. Se um deputado do PT faltar, vai entrar um do PL no lugar? Se eu tenho suplente? Qual é a base de uma coisa como essa? Agora, em relação a essa CPI do INSS, a gente fez toda a apuração, foi a CGU que começou, a Polícia Federal está anos-luz à frente. Eles têm que ter cuidado, tá? Para não transformar uma CPI dessa num circo partidarizado, que eles ficam desmoralizados. Até porque quem investiga mesmo nesse país, e a ordem do presidente Lula, para abrir tudo, é a Polícia Federal. As investigações, eles vão pedir apuração à Polícia Federal. Eu não tenho dúvida que o comando de toda essa operação está na Polícia Federal. E deputado tem que ter cuidado, para não querer acobertar ninguém, para não querer proteger grupos de ninguém, porque não vai conseguir, porque a Polícia Federal está 6 meses à frente. É claro que o Paulo Figueiredo não é tudo, mas é um cara que, para essa turma, tem força. Eles vivem fazendo lives com os deputados aqui, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. A gente tem comando. Essa turma aqui, quando invadiu o motim, tem comando. Sabe qual era o comando? Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro autorizou isso aqui. Alguém tem alguma dúvida disso? Esse motim aconteceria sem o apoio de Jair Bolsonaro? Claro que não. Eles têm comando organizado. Por isso que a prisão preventiva é importante. O comandante está na prisão domiciliar, de luxo, em casa, tranquilo, recebendo gente com um zap, com um celular paralelo, falando com investigados, falando com Braga Neto. É isso que está acontecendo. Obrigado, pessoal.